sentado no teu travesseiro, deita na tua cama, o Senhor começa a contemplar a adoração que sai do teu coração. Satanás, ele não sabe o que está no teu coração. Satanás, ele não conhece o teu coração. Mas a Bíblia vai nos dizer que o meu Deus, o teu Deus, ele sonda, ele conhece, ele esquadrinha e bate no peito e fala, ele sabe quem sou eu. Ele sabe quem é você na presença dele. Ele sabe a tua adoração quando você está no teu banheiro, dividindo as lágrimas com a água do chuveiro. Quem já chorou no chuveiro? Para esconder as lágrimas do parente, para esconder as lágrimas do marido, para esconder as lágrimas do filho. As suas lágrimas misturam com água do chuveiro, porque Deus conhece a adoração que sai de dentro do teu coração. E eu quero te dizer nessa noite, nem você chorando dentro do banheiro, nem você chorando dentro do teu quarto, nem as suas lágrimas sendo misturadas com a água do chuveiro. Eu quero te dizer que a tua lágrima ela não vai para o esgoto, porque ela tem um rio de água que desce, acompanhando você, acompanhando sua casa, a tua trajetória, a tua família. Nem a tua lágrima se perde. Porque você é um adorador de excelência. Abra a palavra do Senhor. João 4, versículo 23 e 24. Vamos ler a palavra do Senhor. Mas a hora vem, e agora é. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Porque o Pai está à procura de quem? Porque o Pai está à procura de quem? Que o adorem como? Esse adorador é você, igreja do Senhor. Esse adorador é você que entrou por essas portas hoje para adorar, engrandecer o nome do Senhor. O Senhor está à procura daquele que o adora em espírito e em total verdade. Quando ele fala que está à procura, ele está dizendo, eu não tinha achado ainda. Mas eu entrei na Cristo Reina nessa quinta-feira e vi um povo doido, adorando meu nome, exaltando meu nome, bendizendo meu nome, se despindo do seu próprio eu, se despindo da sua própria luta, se despindo do seu próprio problema. Aqui a Bíblia vai dizer que Jesus, ele chega em Samaria. E ele para na beira de um tanque. Fala comigo, e a água? Pede água. Como pode isso? A água pede água. Jesus é a água da vida. Mas ele encontra no tanque uma mulher samaritana. Uma mulher cheia de pecado. Uma mulher cheia de tribulação. Mas a palavra do Senhor, ela diz que Jesus veio para salvar. E ele veio para libertar aquele que se havia perdido e transformar ele num adorador como eu, como você. A Bíblia diz que Jesus pede água à samaritana e ela fica assustada, escandalizada. Como pode o judeu pedir água ao samaritano? Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele vai salvar o drogado, ele vai salvar o afeminado, ele vai salvar a prostituta, ele vai salvar a lésbica, ele vai salvar o macumbeiro, o maconheiro, o feiticeiro, seja qual for o erro, Jesus vai salvar. Ele pede água na beira do tanque, porque ele estava provando que ele era humilde. Deus quer que você
humildes. E quando a gente deixa essa humildade no nosso coração, a gente começa a adorar a Deus diferente. Porque quando você conhece a água que transforma, quando você conhece a água que liberta, quando você conhece a água que salva, ela não conhecia Jesus. E o Senhor começa a revelar. Porque quando Deus revela, não é para te envergonhar. Deus revela para te libertar. Deus, às vezes, revela alguma coisa que automaticamente você fica frustrado. Deus revelou algo de mim que não podia ter revelado. Podia sim, porque Ele quer entrar com libertação na tua vida, Ele quer entrar com libertação na tua casa, Ele quer entrar com libertação na tua família. Quando Ele diz para aquela mulher, vai chamar o teu marido. Ela fala para Jesus o quê? A tua serva não tem marido. Jesus revela para ela porque Ele quer salvar. Tu teve 5, e agora o que tem não é teu. A libertação entrou na casa daquela mulher, e a adoração brotou na veia dela, porque o rio de águas vivas estava diante dela. Não importa o teu pecado, não importa o teu erro, se foi 10 mulheres no mundo, agora é só uma na casa de Deus. Não importa o que você fez, quando a água chega, limpa tudo. E só deixa a adoração aonde? Temos que ter adoração na veia. Porque quando a gente tem adoração na veia, não importa aquilo que você está passando, e não importa o seu estado momentâneo. O que importa é saber aonde que você vai chegar, aonde você quer chegar, aonde você pretende chegar, porque você é tudo que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que a oração de justo pode muito ter seus efeitos. A Bíblia diz que se você pedir, a porta abre. Nós temos que entender o propósito. E Deus foi me dando algumas características de um verdadeiro adorador. Porque Deus, Ele não quer somente um adorador. Fala comigo, Deus não quer somente um adorador. Ele quer um verdadeiro adorador. E para a gente ser um verdadeiro adorador, a gente precisa entender o propósito de Deus. Porque se você não entender o propósito de Deus, você nunca vai ser adorador. Porque muitas das vezes a gente pensa, adorar é vir para a igreja, adorar é pular no mistério, adorar é falar em língua estranha, adorar é falar visita. Não. Existe um propósito muito maior, existe um processo muito maior. E se você não entender esse processo, se você não entender esse propósito, você não consegue ter adoração na veia. Abra comigo a palavra do Senhor, Lucas 23. Versículo 33 ao 46. As características de um adorador. Tem que ser com propósito. Porque se Deus está à procura, Ele nos achou hoje. Mas um adorador de verdade, ele precisa entender por que ele é adorador. Faça essa pergunta para si mesmo. Por que eu sou um adorador? Por que eu gosto de vir para a igreja? Por que eu gosto de estar nos cultos? Por que eu gosto de santificar a minha vida ao Senhor? E a Bíblia vai dizer assim: e chegando ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E partindo suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes
zombaram dele, dizendo uns aos outros: salva-se a si mesmo, e este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apressando-lhe, e passando-lhe vinagre, e diziam-lhe: se tu és rei dos judeus, salva-te mesmo. E também por cima dele estava um título escrito de letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam penduraram, blasfemaram dele, dizendo: tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição, na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vires o teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se no meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo feito isso, expirou. Quando você tem adoração na veia, quando você tem características de um adorador, você tem que entender esse primeiro propósito. Eu não posso estar na igreja por uma condição financeira. Eu não posso estar na igreja somente pelo meu lar ser uma bênção. Eu não posso estar na igreja pelo que Jesus pode me dar. Um adorador de verdade, ele entende que o principal ele já te deu ali na cruz do Calvário, no monte chamado Monte Caveira, aonde ele se deu, aonde ele padeceu, aonde ele foi escarnecido, maltratado, humilhado e morto por mim. Jesus foi morto por você. Quando você entende isso, você adora o nome do Senhor. Quando você entende isso, você exalta o nome do Senhor. Quando você coloca isso na tua vida, você não se desvia para um lado, você não se desvia para o outro, você não olha para trás, para a esquerda, nem para a direita, nem para a... Mas um decidiu adorar o Senhor na hora da tua morte. Ele saberia que ia ser crucificado. A gente não quer pagar preço por nada mais na vida. A primeira coisa que um adorador tem que entender é que Jesus que morreu por você não foi tua esposa, não foi teu esposo, não foi teus filhos, não foi teu vizinho. Foi Jesus que se deu na cruz do Calvário por amor à tua vida. E quando você entende isso, você começa a olhar para Jesus diferente. Porque tem muita gente que começa a vir para a igreja porque está cheio de problema. Jesus verdadeiramente, ele soluciona qualquer problema. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo para você: me busca primeiro, me adora primeiro, me bota na tua vida primeiro, coloca o teu sangue no meu sangue, o teu corpo no meu corpo, a tua mente na minha mente. Faz tudo para mim primeiro, porque todas as coisas eu vou te dar, ó adorador. Existe uma condição para você ser adorador. É só você colocar Ele em primeiro lugar na tua vida, entendendo que Ele é Deus, que Ele se deu, que Ele se doou, que Ele se machucou, que Ele se feriu.
Mas mesmo assim ele não desistiu do adorador que está aqui nessa noite. Quando ele estava lá na cruz do Calvário, sofrendo, ele sabia que a Cleide ia estar aqui. Ele sabia que Vanessa ia estar aqui. Ele sabia que Érica ia estar aqui. Quando ele se deu lá, que ele se entregou, ele falou, não, eu vou a Carol. E ela vai ter adoração na veia. Para que a minha morte, a minha dor, não seja em vão. Adorador, você tem que entender que você está aqui nessa noite, porque a morte do Senhor não foi em vão. Ele te amou primeiro, Ele se deu primeiro, Ele adorou você primeiro. A segunda característica de um adorador de verdade está em Lucas 10, 27. Lucas 10, versículo 27. É a segunda característica de um adorador de verdade. Vamos ler? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. Amará Ele com tua força. Amar Ele com teu coração é segunda característica de um adorador de verdade. Um adorador de verdade, você conhece ele não precisa falar muito não. Quando você vê alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, você olha para ele e diz, ali vai um adorador de verdade. Está cansada, mas está adorando. Está na dificuldade, mas está adorando. Está doente, mas está adorando. Deixou um problemão em casa, mas está adorando. Você precisa entender que isso aqui é a característica que eu e você temos que ter. Adorar Ele de todo o nosso coração. Adorar com a nossa alma. Hoje eu vi vocês adorando o nome do Senhor e comecei a adorar o nome do Senhor. Eu falei, meu Deus, a igreja está entendendo o que é adoração. Adoração é você se despedir de você mesmo e entrar na presença do Rei com alegria. Entrar na casa do Senhor, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Adorar é você amar Ele, independente de tudo. Acima de todas as coisas. Amar Ele do teu coração. Você precisa entender isso. A terceira característica de um adorador de verdade é entender o teu chamado. Você precisa entender que você foi chamado. Você tem que colocar, encucar na tua cabeça que não foi eu que te chamei. Que não foi o homem que te chamou. Você foi chamado por Deus. Fala comigo e bota a mão no seu peito e diga, eu fui chamada. Não interessa o que vão pensar de você, o que vão te dizer. Disseram de Jesus e disseram de uma porção de gente. É você que tem que decidir ser um adorador de verdade e saber que você foi chamado. Do lamaçal do pecado para a gloriosa luz. Tu não está aqui à toa. Você não está aqui em vão. Deus te viu lá no mundo, fazendo uma porção de bobagem. E Ele falou, não, esse Antônio aí é meu. Está todo erradinho, mas é meu. Vou consertar ele igual ele conserta as bicicletas. Vou botar novinho em folha, porque o senhor não pega uma bicicleta. Jesus, irmãos, Ele faz uma coisa linda na minha vida quando eu entendo que eu fui chamada.
Você não precisa que eu te diga todo dia: Sara, você tem um chamado. Se você está aqui, é porque você tem um chamado. Se você está aqui, Bárbara, é porque você tem um chamado. Entenda o teu chamado. Aleluia. O Senhor é lindo. Vamos abrir a palavra do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Alguns versículos, 1 Coríntios. Porque você tem que entender o teu chamado. Amém, igreja? E o teu chamado é adorar o nome do Senhor. Até que o Senhor venha, o teu chamado é adorar o nome do Senhor. O cargo não vai te levar para o céu. Não vai. O seu dinheiro não pode pagar a tua passagem para o céu. Não junteis tesouro na terra. As traças vão comer. Os ladrões vão roubar. Mas a tua salvação, ela é preciosa. O teu chamado é precioso. 1 Coríntios, versículo de número 1. Vai dizer assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? Paulo, chamado de Jesus Cristo, pela vontade de quem? Foi pela minha vontade. Foi pela sua vontade. Então entenda isso. Você está aqui, assim como o Senhor chamou Paulo, pecador, perseguidor, matador, responsável pela morte do diácono Estevão. Mas Deus olhou para Saulo e disse: vou fazer do perseguidor um adorador com adoração na veia. Vou fazer do traficante um adorador com adoração na veia. Vou fazer da prostituta, como eu fiz com Raabe, uma adoradora com adoração na veia. Eu vou fazer de Zaqueu, o ladrão, um adorador com adoração na veia. Deus chama Saulo, perseguidor, assassino, fraudulento, não valia nada, odiado por muitos, mas amado por Deus. Fala comigo: eu fui odiado por muitos, mas eu sou amada de Deus. Ainda hoje você pode ser odiado de muitos, mas você é amado por Deus, você é chamado por Deus, porque se deixasse Saulo na mão do povo, o povo fazia uma rodinha e matava Saulo. Mas Deus não pensa como eu penso. Vou pegar um clarão, vou cegar esse camarada. Horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Se Deus te chamou, cumpre o teu chamado. Porque se você não vir bem, você vem cego, você vem manco, você vem aleijado, mas vem. Saulo veio cego, mas se transformou em um homem de visão. Quando a gente vem desse lamaçal de pecado, a gente vem cego. Porque a gente só vê pecado, a gente só vê orgia, a gente só vê o que não presta. Aí Jesus fala: ah, não, eu vou pegar essa mulher e vou fazer dela algo que presta muito aos meus olhos. Ele faz de você um adorador com adoração na veia. Se deixasse você na mão do mundo, o mundo te matava. Mas Deus te deu vida para você adorar o nome do Senhor. Lembra quantos livramentos de morte, lembra quantas acusações, lembra quanto acidente Satanás tentou te envolver. Aí Deus fala: não, Saulo, vai morrer não.
vai ser um adorador que me adora em espírito e em verdade. Versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos em uma mesma coisa, e não haja entre vós o quê? Que não haja entre a igreja o quê? Antes sejais em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, em um mesmo parecer de adorar o nome do Senhor. A gente não pode ser desunido, a gente não pode estar um do lado um do outro, é todo mundo junto adorando o Senhor. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Olha só, não quero fofoca, não quero disse-me-disse, não quero contenda, eu quero todo mundo unido adorando o meu santo nome. Aplauda o nome do Senhor, todo mundo unido adorando o nome do Senhor, todo mundo junto, adorando o nome do Senhor. Versículo 18. Porque a palavra da cruz é para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É poder de Deus. A palavra de Deus é poder para a minha vida, é poder para a minha casa, é poder para a minha família, é o que me põe de pé. A palavra de Deus me impulsiona a adorar. A palavra de Deus me impulsiona a cantar no momento da dor. E Deus vai ensinar isso para Paulo, hein? Deus, ele vai te ensinar algumas coisinhas. Você que é chamado de Deus, fique atento, porque o que você está passando pode ser um ensinamento. Para o mundo é loucura. Olha lá, porção de doido, dançando na presença de Deus, porção de doido batendo palma, porção de doido batendo aleluia, mas quando bate numa situação contrária, é para os doidos que eles vêm pedir oração. Você sabe que a tua oração tem poder, porque você é um adorador. Não deixa ninguém tirar isso da tua cabeça, você é adorador sim. Se você não fosse adorador, você não estava aqui nessa noite para receber essa palavra do coração de Deus para o seu coração. Aleluia. Versículo 20 e 21. 20 e 21. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor, o acusador deste século? Porventura tornou Deus a coisa louca e a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os quem? Quem, gente? Aprove a Deus salvar quem? Pela loucura da pregação. Aplauda o nome do Senhor, porque você vai ser salvo por essa loucura. Eu sou louca pela pregação, eu sou louca pela palavra de Deus, eu sou louca pela presença dEle. E Paulo, já transformado em Paulo, ele entende isso. Aquele que não valia nada começa a ensinar a igreja. É por isso que eu estou aqui nessa noite. Porque o Senhor me chamou lá do lamaçal do pecado e falou, vou dar um banho nela e vou botar ela lá no altar para ela pregar no culto de quinta-feira, que os meus servos têm que ter adoração na veia. A palavra de Deus é poderosa. 25 e 27. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo
para confundir o forte. Cadê o forte adorando? Cadê o forte exaltando? É você que está aqui na tua fraqueza, é você que está aqui querendo um colo de Deus, é você que está aqui querendo a essência do Espírito Santo, dizendo para Deus: Senhor, sozinho eu não posso, sozinho eu não aguento, mas o Senhor me ajuda, o Senhor me transforma, o Senhor me coloca no colo. Cadê os sábios? Cadê os sabidões? Cadê os escribas? Cadê, gente? Cadê os acusadores? Quem está aqui é você, adorador. Porque Deus chamou a existência aquilo que não existe. Deus pegou aquele que não era e transformou em quem é. É você hoje, um crente que tem adoração na tua veia. Atos 16, 23. A gente vai entender que a gente tem um chamado. A gente vai entender que Deus enviou teu Filho único para morrer por mim. A gente vai entender que a gente precisa entender o nosso chamado e aprender a passar pelo processo do teu chamado. Fala para o teu irmão que está do teu lado: o teu chamado tem processo. O pastor Flávio está aqui hoje, evangelista Rodrigo está aqui hoje, presbítero Francisco está aqui hoje, para mim está aqui hoje, missionária Alzira está aqui hoje. Existe um preço para você estar aqui hoje, existe um preço de que você não pode desistir, você precisa cumprir, porque você tem adoração na veia. Aplauda o nome do Senhor, porque você tem adoração na veia. Paulo entende o chamado. Paulo respeita e recebe o chamado. Fala comigo: eu vou respeitar, entender e obedecer o meu chamado. Porque o teu chamado, ele gera em você a obediência, o temor a Deus. Lá no versículo 23 do Atos 16 vai dizer assim: olha o que é ter adoração na veia, igreja. E havendo-lhes dado muitas açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou aonde? Os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos faziam o quê? E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os cárceres se moveram, e logo se abriram as portas, e foram soltas todas as prisões. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando dos presos já tinham fugido. Um adorador de verdade, ele não olha somente para a situação que ele está vivendo e não se prende nela. Ali Paulo estava preso porque ele fez a obra do Senhor, ele fez um bem para alguém, ele libertou uma moça de um espírito imundo, mas pessoas ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela mulher. Mas Paulo não olhou para as circunstâncias, Paulo não olhou para o dinheiro, porque quem é livre quer libertar. Você não foi livre à toa, você foi livre para libertar. Paulo, ele liberta aquela mulher das prisões que a cercavam. Paulo livrou aquela mulher dos demônios que a perturbavam. Mas ele foi preso por causa disso. Mas a situação dele não calou a boca dele. Diga para mim nessa noite, diga para Deus nessa noite: a minha situação
situação não vai calar a minha boca. Você que está de óculos aí, olhando para mim agora, do lado desse rapaz, a tua situação não vai calar a tua boca. Deus te chamou para adorar. Você é a escolha de Deus. É por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que você está aqui nessa noite. Não importa o que você está vivendo. Não importa. Não importava o que Paulo estava vivendo, Deus escolheu ele. Deus escolheu você. Irmãos, tu imagina um homem preso, pelado, açoitado, amarrado no tronco, mas tinha adoração na veia. Você não pode estar preso no seu problema. Você não pode estar preso no seu problema. Você não pode estar preso na sua dificuldade. Deus te chamou para adorar. Porque muitas das vezes a sua adoração vai transformar a tua situação. A adoração de Paulo mudou a situação dele. Mudou a situação do amigo dele, Silas, porque eles oravam, eles cantavam. Mudou a situação dos presos que escutavam a palavra de Deus. Mudou a situação do carcereiro, porque entrou salvação na casa dele. Deus te chamou para fazer a diferença. 2 Timóteo 4, versículo 7. Paulo passa por todos os processos. Ele passa por todas as situações diversas. Mas você não vê Paulo reclamando. Você não vê Paulo murmurando. Você não vê Paulo falando: Deus, eu sou inocente, por que eu estou preso? Não. Adoração na veia é você adorar do jeito que você está aí, ó. Está sangrando, adore. A porta está fechada, adore. Mas o emprego não vem, pastora, vai vir, porque você serve um Deus que abre porta onde não tem porta. A salvação da minha casa, pastora, há tanto tempo eu busco e não vem, mas vai vir, porque Deus veio para salvar e libertar o que se havia perdido. E você precisa acreditar nisso para você dizer essa palavra. Diga comigo, igreja. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei o quê? É o principal que você tem que guardar, a sua fé. Quando você está passando um momento de adversidade, Satanás, ele quer tocar na tua fé. Ele quer roubar a tua fé. Mas no final da tua trajetória, no final da tua caminhada, você vai dizer como Paulo, você vai dizer assim, ó: passei por açoites, passei por aflição, passei por prisão, mas a prisão não cala, a prisão não mata, a prisão não destrói, a prisão ali construiu uma vida diferenciada na vida dos presos e na vida do carcereiro e na vida da família dele. A gente tem que combater o bom combate. Deus te chamou para você ser corajoso e ter disposição de combater o bom combate. A gente não pode parar quando a luta bate na nossa porta. Porque se você parar, você está mostrando para Deus o quê? Não tem adoração na veia. Se você não cantar na hora da prova, é porque você não tem adoração na veia. Mas se você ainda não tem adoração na veia, o Senhor está ligadinho aqui, pastor Flávio, descendo com o fio do céu, para te dar a adoração na tua veia hoje. Irmão, quem adora o Senhor e tem adoração na veia, faz loucuras de amor para Deus. Porque quando você está triste e você canta, é uma loucura de amor para Deus. Deus entende que você ama Ele. Quando você vem e bate palma para o Senhor, com toda a tua dificuldade, Deus está entendendo. Olha, ela está me adorando com as palmas, com aleluia, com glória a Deus, com o seu louvor, e muitas das vezes seu coração sangrando, dilacerado, mas a tua esperança está viva. A tua fé está viva, porque você é um adorador. Eu quero aqui citar uns exemplos de adoração de verdade. Daniel, capítulo 1,
versículo número 8. Daniel 1:8. Adoração de verdade. E propôs Daniel no seu coração não se contaminar com a porção de iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que permitisse que não se... É uma adoração quando você decide não se contaminar. É uma adoração quando você decide não se misturar. É uma adoração quando você se separa do mundo. É uma adoração quando você não senta na roda dos escarnecedores e nem se detém à roda dos escarnecedores. É uma adoração a Deus. Daniel estava dentro da Babilônia, mas ele não deixou a Babilônia entrar dentro dele. Você está no mundo, mas você não pode deixar o mundo dentro de você. Você pode deixar todas as coisas, sabe por quê? Porque quem te fortalece é Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3, versículo 18. E se não ficar sabendo, ó rei, que não servimos a deuses, nem adoramos estátuas de ouro que levantaste. Não. Tu imagina a cena. Uma fornalha de fogo ardente. Mas quem tem adoração na veia não tem medo de fornalha. Quem tem adoração na veia não tem medo de luta. Quem tem adoração na veia não tem medo de cara feia, porque imagina a cara de Nabucodonosor, quando olhou para Sadraque, quando olhou para Mesaque, quando olhou para Abednego e viram eles de pé. Imagina a cara do diabo, quando olha para você e vê você de pé. Alabaxurianda, alabacanda, alabaçúria. A fornalha estava fervendo. Mas quem tem adoração na veia não tem medo de morrer. Quem tem adoração na veia acredita em livramento de Deus. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, chama não arderá em ti. Aplauda o nome do Senhor, porque as chamas não te matarão. Imagina o rei, cheio de pampa, sentado no trono, dizendo: a trombeta vai tocar, as buzinas vão ecoar, as flautas vão começar a cantar, e todo mundo vai se prostrar, e eu serei adorado. Mas quem tem adoração na veia, entende que a adoração é de Deus, a tua adoração é de Deus, o teu corpo é de Deus, a glória é de Deus, a tua mente é de Deus, tudo teu é de Deus. Pegando fogo. Imagina a cara do povo. Até os soldados que tentaram empurrar aqueles homens de Deus na fornalha foram mortos. Se alguém estiver tentando te matar, terra, captou? Se alguém estiver tentando te levar para a morte, se alguém estiver tentando te induzir, a chama não vai arder em você, mas vai escalpelar. Porque com Deus não se brinca. Com os servos de Deus não se brinca. Você é menina dos olhos do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha. Mas não estava sozinho. Olha só. Deus poderia ter livrado eles da fornalha, sim ou não? Nem deixado eles entrar, sim ou não? Mas é um processo de um adorador. Ó, fornalha, teu processo não vai te matar não, tá? O quarto homem da fornalha vai estar lá de mão dada contigo, dançando pra lá e pra cá, e dizendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor. A fornalha não vai te matar, mas você vai passar por ela. O processo é teu. O processo é teu. A fornalha não estava acesa para Daniel. O
processo era deles. Mas você pode estar no processo, mas Deus vai te livrar nesse processo. Fala comigo, Deus vai me livrar nesse processo. Porque o quarto homem da fornalha está comigo. E o quarto da fornalha é Deus. Gênesis 22, versículo de número 5. Outra forma de adoração a Deus. Eu só estou dando um exemplo para vocês. E quem tem adoração na veia, tem adoração na veia. Quem tem adoração na veia, pode fazer o que quiser, não vai apagar a tua história. Não vai apagar a tua história. Ó, adoração na veia, gente. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo o que, gente? E havendo o que? Adoração na veia, tornaremos a voz. Ele estava dizendo, sabe o que é? Eu confio no Deus do livramento. Eu vou ali e já volto. O meu filho não vai morrer. Eu vou entregar, eu vou dar, eu vou imolar, mas ele não vai morrer. Eu vou ali, mas eu já volto. Olha a fé de Abraão. Olha a adoração na veia. O Senhor me pediu e eu vou dar. Mas o Senhor que me deu não vai tirar. O Senhor te pediu. Dá. Porque quando você dá, Ele te devolve em dobro. Quando você entrega a adoração a Deus, Deus ele olha para você com uma misericórdia muito grande. Olha a fé de Abraão. Eu vou ali e já iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos. Ele falou que ia voltar sozinho. Ele falou, eu vou ali e já volto. Eu vou ali e vou deixar meu filho lá. Eu vou ali e vou sacrificar meu filho. Não. Eu vou e tornaremos. Você vem e um dia vai tornar todo mundo junto com você. Um dia vai entrar todo mundo junto por essas portas. Porque você veio, você adorou, você sacrificou, você obedeceu, você ouviu a palavra de Deus, você não decepcionou Jesus. Aí quando você volta como? Outro que adorou a Deus. Se coloque de pé. Tem muitos exemplos de adoração aqui, mas se eu deixar, eu vou ficar até amanhã de manhã. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20 ao 23. Você tem que entender que quando você foi chamado para adorar a Deus, a tua situação pode ser a pior. Mas se você tiver adoração na veia, você vai se levantar. Vai chorar, mas vai se levantar. Vai tropeçar, mas vai se levantar. Olha aqui. Então Davi se levantou da terra e lavou-se e se ungiu, mudou as roupas e entrou na casa do Senhor então foi à sua casa e pediu o quê? E lhe puseram pão e disseram-lhe os seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança que vivia, jejuaste, choraste, porém depois que a criança morreu, te levantas e vai comer pão. O teu sorriso incomoda muita gente. Você está de pé, incomoda muita gente.
Enquanto Davi estava chorando pelo filho morto, enquanto Davi, morto não, vivo ainda, ele estava jejuando, ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava orando, porque enquanto tem vida, faça tudo o que pode, porque depois não adianta fazer mais. Enquanto tem vida, faça o que pode. Jejua, ora, busca. Jejua, ora, busca. Aqui ele está nos ensinando o quê? Já fiz tudo o que podia pela criança, mas o filho morreu, e eu vou continuar com a adoração na veia. Aplauda o nome do Senhor, porque você tem adoração na veia. Davi está ensinando pra gente aqui que mesmo com o filho morto dentro de casa, ele amava o Senhor Jesus. Não ponha condições para amar a Deus. Davi fez tudo o que podia pelo aquele filho, mas aprove o Senhor levar. Quem já passou por essa experiência de pedir algo a Deus e não aconteceu? É porque Deus não quis. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita aí, e ela vai se cumprir na minha, na tua vida, você querendo ou não. Então a sua parte é fazer enquanto está vivo, porque depois que morrer não adianta nada. Vamos ler capítulo 23, versículo 5, para me finalizar. Irmão, imagina a cabeça do povo que estava vendo Davi triste. Tu imagina a cabeça do povo que estava vendo Davi cabisbaixo. Esqueceram por algum momento que Davi tinha adoração na veia, que mesmo triste ele ia adorar a Deus, que mesmo gemendo ele ia adorar a Deus, que mesmo com as percas da vida ele ia continuar adorando a Deus, porque as percas da vida, os seus problemas não podem roubar a tua adoração. E quando ele chega no final da sua vida, quando ele chega perto de morrer, olha o legado que ele deixa para mim e para você. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. O quê? Ele estabeleceu com você o quê? Uma aliança. O quê? Que em tudo será bem ordenada e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está em quem? O teu prazer está em quem? O prazer de Davi estava em quem? Apesar de que ainda não o fez brotar. Ele estava dizendo que nos dias da sua morte, ele estava morrendo. Foi as últimas palavras de Davi: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, eu vou continuar sendo adorador, porque ele estabeleceu comigo uma aliança. Ele não viu muitas coisas. Ele viu filhos morrendo. Ele viu a filha ser molestada. Nem tudo que Davi pediu aconteceu. Mas antes de morrer, ele colocou no teu coração: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, ele estabeleceu comigo uma aliança eterna. Adora o nome do Senhor, porque você tem uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança com você. Ainda que não aconteça aquilo que você prevê, o Senhor é contigo. Vai nessa tua força, porque a aliança de Deus, ela não se perde. A aliança de Deus, ela não tem emenda. Fala para o teu irmão que está do teu lado: Deus, Ele tem uma aliança contigo. Ainda que a sua casa não seja tal para com Deus. Com tudo isso, bata no seu peito e diga: Ele estabeleceu comigo
Ele estabeleceu comigo uma aliança. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. Ninguém poderá calar a voz de um coração. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és um Deus que me sonda. Ele está te sondando essa noite. Tu és um Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem visões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Aleluia.